Olá amigos, espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão extra classe aqui no canal. Anteontem eu li uma notícia segundo a qual o youtuber Felipe Neto teria sido condenado por espalhar fake news. E obviamente eu me interessei por saber do que se tratava. Vocês sabem, eu não me canso de repetir isso aqui no canal, eu não confio em fontes jornalísticas para noticiar questões mais específicas do direito. E não é nem que eu desconfie da boa-fé dos jornalistas, não. O que também não seria nenhuma surpresa, considerando o jornalismo militante que nós temos por aí. Mas o que eu não confio mesmo é no conhecimento técnico da moçada. E aí por esse motivo eu fui atrás da decisão e fui conferir os efetivos fundamentos que levaram à condenação do youtuber. Porque sim, ele foi condenado a indenizar outra pessoa. Mas eu não estou tão convicto de que o fundamento dessa condenação tenha sido a prática de fake news. Então nesse vídeo eu explicarei o caso, eu vou apresentar os fundamentos apontados na sentença para que ao final cada um de nós possa formar a própria opinião quanto a essa decisão do dia 12 de junho que condenou o Felipe Neto ao pagamento de R$8.000 a título de indenização por danos morais. Vamos juntos. O caso é simples. Em 19 de julho de 2019, foi publicada no Diário Oficial da União a nomeação do delegado da Polícia Federal, Marcelo Augusto Xavier da Silva, para o cargo de presidente da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Segundo o noticiado à época, a nomeação teria se dado no interesse da bancada ruralista e, portanto, foi mal vista por indigenistas e ambientalistas em geral. E logo surgiram críticas e denúncias contra o nomeado. O sujeito foi acusado de ter falhado no psicotécnico, seja lá o que isso queira dizer, foi acusado de investigar pessoas de quem não gostava, mais especificamente o marido ou o ex-marido da atual mulher dele, foi acusado de atacar colegas, de ter tentado agredir o próprio pai e o impensável para um presidente da FUNAI, acusado de não gostar de índios. E eu vou colocar na tela algumas dessas manchetes com essas notícias e acusações, assim como os links respectivos na descrição do vídeo, para que vocês possam ler e avaliar por si mesmos. Já o Felipe Neto, que parece ter lido tudo isso aí, resolveu compartilhar essas notícias acompanhadas de seus próprios comentários no Twitter. E ele disse o seguinte: Bolsonaro anunciou o novo presidente da FUNAI, Fundação Nacional do Índio. O sujeito já ajudou invasores em terras indígenas, foi reprovado em prova da PF por problemas psicológicos e agrediu o pai idoso com um murro na cara. Jair Bolsonaro odeia os indígenas e nunca escondeu isso, mas colocar um sujeito com problemas mentais para ser presidente da FUNAI vai além de todos os limites da perversidade e da maldade humana. O cara é podre por dentro. Essas são as postagens que resultaram na condenação do youtuber. E o presidente da FUNAI, em face dessas denúncias na imprensa e dessa postagem do youtuber, propôs duas ações cíveis, uma contra a BBC e outra contra o Felipe Neto. A ação contra o Felipe Neto, por essas postagens no Twitter, teve início em 19 de setembro de 2019 e tramitou no 3º Juizado Especial Cível de Brasília. E a ação contra a BBC teve início em 9 de outubro de 2019 e tramitou no 7º Juizado Especial Cível também de Brasília. O Felipe Neto foi condenado, mas a BBC, que foi quem deu as notícias, não. E como que isso é possível? Para responder essa pergunta, nós precisamos conferir os fundamentos da sentença. Vejam só, o senhor Marcelo Augusto pediu ao judiciário que Felipe Neto fosse condenado
a se retratar, a retirar as mensagens que você acabou de ver e também ao pagamento de um valor a título de reparação por danos morais. Segundo o delegado autor da ação, a sua honra teria sido ofendida. Quanto ao pedido de retratação, a juíza entendeu que se tratava, na verdade, de um pedido de direito de resposta. E o direito de resposta está regulado na Lei 13.188 de 2015 e tem um rito especial. E por esse motivo, no entendimento da juíza, não poderia tramitar no juizado especial. Então, quanto a esse pedido, o autor da ação não foi atendido, mas sem que se entrasse no mérito da discussão. A questão foi afastada por um aspecto meramente procedimental. Quanto aos outros pedidos, a juíza alegou ter realizado a famosa ponderação entre a honra, a imagem e a vida privada de um lado e a liberdade de expressão do pensamento e da informação em geral de outro. Tudo nos termos dos incisos 10 e 27 do artigo 5º da Constituição da República e também o artigo 220. E o que ela fez foi analisar as postagens, a mesma coisa que nós estamos fazendo agora. Qual foi o principal argumento da defesa do Felipe Neto? Foi dizer que havia apenas repassado, retuitado matérias jornalísticas publicadas em veículos de grande circulação, ou seja, só repassei. Mas a juíza viu algo diferente. Ao comparar a postagem ou as postagens do youtuber com as notícias, os links estão na descrição do vídeo, ela observou que as reportagens tiveram a cautela de colocar ressalvas. Ressalvas de que os fatos narrados eram supostos ilícitos ou que estavam sob investigação, já que não havia nenhuma condenação transitada em julgado contra o autor da ação, que é o atual presidente da FUNAI. E, inversamente, na medida em que as postagens do youtuber não trouxeram qualquer ressalva ou menção de que os fatos citados ainda estavam sob investigação e, segundo a magistrada, expuseram partes de reportagens avulsas e descontextualizadas acerca das investigações, por esse motivo teria havido a extrapolação dos limites da liberdade de expressão. Felipe Neto teria, portanto, pulado o córrego, como diz aqui, né, como a gente diz, pulado o corguinho que demarca os limites da liberdade de expressão. Nas palavras da juíza registradas na sentença, haveria grande poder de desinformação em mensagens descontextualizadas, tal como foi o caso. E Felipe Neto, por isso, teria agido com abuso de direito. E, em razão de tal ação, foi condenado a retirar as postagens no prazo de 10 dias do trânsito em julgado, sob pena de multa de R$ 500 ao dia até o limite de R$ 4.000. E, além de ter que retirar a postagem, foi condenado também ao pagamento de R$ 8.000 a título de indenização por danos morais causados. O valor é corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês. Agora, olha só, gente. Nesse ponto, eu quero lembrá-los de que esses são os fundamentos da sentença. Não se trata da minha opinião, não. Aliás, só a título de informação, o meu entendimento é de que políticos estão sujeitos a um maior grau de exposição e crítica. E excetuando questões de privacidade e intimidade, o que eu penso é que a crítica feita pelo youtuber, por mais atabalhoada ou grossa que possa ter sido, é do jogo. Para mim, isso é algo
que homens públicos devam suportar, por mais que não se trate de uma verdade. Tirando esse ataque indireto a quem tenha doenças mentais, que o Felipe Neto fez e que me pareceu um capacitismo desnecessário também descabido para quem se pretende inclusivo e defensor de minorias. Mas excetuando esse ponto, eu não me espantei com a postagem não. O que temos é mais uma pessoa xingando o presidente da República e um político por ele nomeado. Eu considero que isso é do jogo. Mas foi isso o que foi entendido na sentença? Não, não foi. Para a juíza, um comunicador famoso como o Felipe Neto deve ter mais cuidado e comedimento, mesmo que seja para atacar alguém que seja um político, que tenha poderes na administração pública. Bom, e a ação contra a BBC? Pois é, na outra ação movida pelo senhor Marcelo Augusto contra a BBC, ele saiu derrotado. Nela, ele também pediu para ser indenizado pelos danos morais causados pela notícia. Mas o juiz, que é outro, não é o mesmo do caso do Felipe Neto. No caso do Felipe Neto é uma senhora magistrada, nesse caso contra a BBC é um senhor. Ele decidiu que as notícias não traziam informações falsas ou equivocadas ou mesmo caluniosas. Tratava-se apenas de informação decorrente de documentos públicos. Informações, diga-se de passagem, referentes à pessoa que exerce alto cargo na administração pública. E por isso mesmo, na minha opinião, corretamente, o magistrado deu ganho de causa à BBC. Mas que raio é isso, né? Talvez você pense. Por que é que a BBC não foi condenada ao veicular a notícia e o Felipe Neto foi condenado por repassar a mesma notícia? Ora, pela leitura das sentenças, dá para perceber que a diferença fundamental foi que as reportagens fizeram ressalvas que o youtuber não fez. E aqui, já próximo do fim do vídeo, é que chegamos ao ponto. Agora que nós já passamos pelos fatos e já conferimos os termos da sentença, me digam, na opinião de vocês, essa condenação do Felipe Neto se deu em decorrência da divulgação de fake news? Eu vou dizer o que eu penso. E, obviamente, eu peço a vocês que utilizem a seção de comentários para que a discussão possa ser aprofundada. Em nenhum momento foi necessária, para a aplicação do direito e para a fundamentação da decisão, que é do dia 12 de junho agora de 2020, não foi necessária a menção ao termo fake news. Figuras como direito à honra, dano moral, responsabilidade civil foram suficientes, totalmente suficientes para resolver o problema. Então, do ponto de vista técnico, na posição de um jurista que preza pela liberdade de expressão, fake news é como o discurso de ódio. Não existe. É um nada jurídico. É uma expressão sem rigor técnico nenhum, utilizada ao sabor dos interesses como um coringa. Não é uma categoria que o direito utiliza e da qual necessite, tal como não necessitou nessa sentença. Quer dizer, não foi preciso falar de fake news para coibir os danos à personalidade e para ressarci-los. Bom, mas você pode discordar sim. Ainda mais se a questão jurídica for colocada em segundo plano. Mas esse Claudão aqui, esse amigo Bigos de vocês, não considera que esse tenha sido um caso de condenação por fake news. Se essa palavra nem existisse, a condenação aconteceria do mesmo modo, sem necessidade de alteração nenhuma em nenhum de seus termos. Ambos os casos agora estão em grau de recurso, e pode até ser que as coisas
ainda mudem, mas essa é uma outra história para um outro pôr do sol. Eu vou ficando por aqui, amigos. Obrigado pela atenção, um grande abraço e até um próximo vídeo aqui no canal.